Da virada, nós iremos começar o culto às 10 horas, ok? 10 horas da noite que estaremos para juntos encerrarmos as atividades do ano 2024 e entrarmos no ano 2025. Mas após o culto teremos, como sempre fazemos, uma confraternização. Então, como é que será? Vamos fazer uma ceia. Além da ceia que vai ter, a ceia do Senhor, mas faremos depois uma ceia com comidas e bebidas. Então você que vai participar, ok? Vai participar, é bom ter esse controle. Após o culto, procure a gente, procure a Cristiane, procure a Jo, a Val também está ali, procure a gente para dar o nome. Olha, eu vou vir. Eu e minha família iremos ir para o culto e iremos ficar também na ceia que vai ter a confraternização. Mas depois a gente conversa, a gente brinca, a gente ri, a gente chora e entramos no ano assim. Ok, irmãos? Você que vai participar, eu espero que todos nós estaremos para juntos virarmos o ano e já nos confraternizando na presença de Deus. Pastor, o que tem que levar? Levar aquilo que você vai fazer. Você faz uma carne, um macarrão, alguma coisa que traz. Um suco, um refrigerante, um suco é melhor. Tem mais? Quer ver mais prático? Né? Traz lá uns 3 litros de Coca-Cola. Não, João? Estamos juntos. O Flávio que fala, a pretinha aqui é boa. Então, enfim, venha, para comemorar, para brincar, para sorrir, para estarmos juntos, alegrando e adorando o Senhor como tem que ser. Amém, irmão? Então, hoje é o último dia, hoje é o penúltimo domingo, né? Semana que vem teremos o último domingo e terça-feira também teremos aqui às 10 horas para juntos entrarmos no ano 2025 para a honra e para a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu sempre entendo que o momento que nós cultuarmos, nos reunimos como igreja, é um momento muito especial, onde nós podemos nos reunir como igreja e louvar ao Senhor. E essa canção fala sobre isso. Louvemos ao Senhor. Louva o Senhor de todo o coração, louva o Senhor com os seus lábios, mas muito mais com a sua vida, com a sua intimidade, com o seu coração. Deixe Deus adentrar na sua vida, e mudar a sua história, a nossa história, como tem que ser, porque é o mundo que pode fazer o milagre acontecer. Oh,
Lá em Salmos 23, Salmos 23, a gente vai ler todos esses salmos. Depois vai adorar o Senhor, também com os nossos dízimos, os nossos profetas. Salmos 23. Eu queria que a Cristiane vai ler os versos ímpares, e a igreja, nós em uma só voz, queremos ler os versos pares, ok? A Cris, versos ímpares, e a Cristiane, a igreja, os versos pares, tá? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele faz repousar nas passagens verdejantes e me conduz nas águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale das densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e a cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Menos ou mais? Amém. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo Por sempre. Vamos ficar em pé, se puder. Muito bem, também os irmãos que vieram preparados para dedicar ao Senhor seus dízimos e ofertas, poderão fazer enquanto nós cantamos a canção Eu Te Bendirei. Adoremos ao Senhor com as vidas, com os nossos louvores, também com as nossas dedicações, os nossos agradecimentos, porque dízimo é isso, é ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez em minha vida. Eu te bendirei.
Luz Cruz. Essa é a missão, uma das tarefas, uma das missões da igreja. Levar sempre a cruz de Cristo com alegria, com graça, focado sempre na eternidade, onde nós nos encontraremos com o Senhor. Se erigiu, ela diz.
Pessoal, olha sua Bíblia agora para João 10. Eu sou a porta e o bom pastor. O tema da mensagem de hoje é esse: eu sou a porta e o bom pastor. João 10, a gente vai estudar hoje os versos 1 até o verso 18. Dentro desse tema, Jesus declara: eu sou a porta e o bom pastor. Nós já vimos, estamos estudando a questão do eu sou, como Jesus declarou enquanto que esteve. Essa declaração só pode ser vista no Evangelho de João. Nos demais evangelhos nós não iremos ver essa ênfase de Jesus falar: eu sou o pão da vida, como nós já vimos em João 6, versículo 30 ao 40. Também ele diz: eu sou a luz do mundo, como nós já vimos em João 8, versículo 12 ao versículo 20. Também ele disse: eu sou o enviado de Deus, sou o próprio Deus. João 8, versículo 21, versículo 30. E hoje nós vamos avaliar duas expressões que ele usa no capítulo 10 de João. Ele fala, usa a expressão: eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Estamos trazendo essas mensagens para que nós venhamos a terminar o ano de 2024 entendendo realmente quem é Jesus, e também começarmos o próximo ano entendendo realmente quem realmente Jesus é, e aí podemos viver um ano mais dentro da vontade, do propósito, essa é a intenção do grande eu sou, aquele que veio resgatar as nossas vidas, veio nos salvar, veio mudar o nosso contexto, a nossa história. Os versos 1 até o verso 18 de João capítulo 10, ele está dividido em 4 partes, podemos dividi-lo tranquilamente. E você vai ver na sua Bíblia, você pode olhar na sua Bíblia, você vai entender isso. Ele é dividido em 4 partes, latentes aí, muito claro. Se você for olhar para onde passou o texto, você vai ver logo de imediato, dos versículos 1 até o versículo 5, Jesus, ele fala sobre o bom pastor. Depois, mais à frente, nos versos 7 ao verso 10, ele vai agora usar uma analogia, um exemplo, ele vai usar uma figura que ele fala sobre a porta. Mais um pouco à frente, Jesus agora nos versos 11 até o verso 14, o verso 16, Jesus ele se autodeclara: eu sou o bom pastor. É diferente dos versos 1 ao verso 5, ele fala sobre o pastor. Os versos 11 a 14, o verso 16, ele vai falar sobre eu sou o bom pastor. E aí nos versos 15 e no verso 18 até o verso 18, verso 15, 16, 15, 17 e 18, Jesus ele vai falar agora que ele é o Filho de Deus. Meus amados irmãos, isso é muito importante nós entendermos, porque nós não servimos a um Deus qualquer. Grave isso. A igreja cristã, eu, discípulo de Cristo, você, discípulo de Cristo, servo de Cristo, Igreja Batista e delas, gravemos isso. Nós não servimos, nós não pertencemos a um Deus qualquer.
Nós pertencemos ao único e soberano e absoluto e supremo e fiel e verdadeiro Deus, e não ao outro igual a Ele. O contexto desse capítulo 10, meus amados, muitos estudiosos da Bíblia, muitos mestres da Bíblia, pastores, homens bem letrados, bem instruídos, vão enfatizar e afirmar que o capítulo 10 de João só foi escrito devido ao capítulo 9. E se formos olhar o capítulo 9, nós já estudamos que rege aquele milagre daquele cego de nascença, aquele homem que nasceu cego devido a algum problema, aquele homem que nasceu desde a sua eternidade, do ventre, ele nasce com uma deficiência, não consegue enxergar nada. E de repente, no capítulo 9, no versos 1 ao verso 2, Jesus está a caminho, andando, indo para outro canto. E de repente, eles e os discípulos e a multidão que seguia Jesus vê esse cego de nascença. E os discípulos de Jesus fazem uma pergunta teológica para ele: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? E aí Jesus responde: não foi ninguém que pecou, não foi os pais, não foi o pai, não foi a mãe, mas essa enfermidade era para que se mostrasse, revelasse a obra de Deus que eu tenho que fazer. E aí Jesus cura esse homem de uma forma inédita, até assustadora para alguns. Faz o lodo, cospe, faz o lodo, abre os olhos desse homem, manda ele se lavar no tanque, o homem vai se lavar e de repente começa a ver duas claras. Isso é maravilhoso demais. Mas o que vem depois desse milagre que vem assustando e que assusta todos nós. Porque as pessoas, ao invés de louvar a Deus pelo milagre daquele homem, agora enxergar, as pessoas começaram a indagá-lo, a questioná-lo. Quem te fez ver com a coisa que fosse ruim? Era para louvar a Deus por esse homem não mais precisar mendigar ou não precisar mais viver aos cantos, escondido, sendo escorraçado, sendo ajotado dos lugares. Era para louvar a Deus, mas não. Os homens só voltam, as mulheres, os que conheciam a eles, que não conheciam também, começaram a indagá-lo. E aí os mestres da lei, os religiosos da época, os pastores da época, os líderes da época: como assim você é cego? Quem te curou? E hoje é sábado? Quem fez isso com você? Não sei quem foi não, sei que o homem mandou a pegou embaixo do meu olho, fui lavar, lavei e estou vendo. Mas que ele? O cara começa a indagar a ponto dos versos finais, versículo 30 em diante, do capítulo 9 de João. Você vai ver que os mestres da lei expulsam esse homem curado, esse homem que era para eles agora louvar a Deus pelo milagre acontecido. Eles expulsaram esse homem de dentro da sinagoga. Você está expulso, você não pode mais adentrar, você não pode mais fazer parte, você não pertence à nova cidade. Esse homem sai feliz da vida, não tem problema. E aí de repente os versos finais do capítulo 9 fala que Jesus foi ao encontro desse homem cego e indaga ele: aqui, crês no Filho do Homem? E esse homem fala: não sei quem é. E os afirma: sou eu que falo. Creio. Esse homem cego, ele realmente enxergou quem era Cristo. E os homens que outrora eram cegos, podiam enxergar, não conseguiam enxergar, ver quem Jesus era. E aí Jesus lança a mão e começa a detalhar para nós, que é a mensagem do capítulo 10, que vamos ver essa noite. Então o capítulo 10 vem para mostrar o que aconteceu. Jesus vem mostrar para nós que Ele é o verdadeiro pastor, o bom pastor, a porta eterna
Veja os versos, meus amados. Em verdade vos digo, João 10, versículo 1. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles conhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes estava falando. Jesus, pois, desafirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Grava esse verso 10, vocês vão entender o que significa isso. De quem Jesus está falando? Não é do diabo, não é de Satanás, não é das trevas. Você vai perceber e vai descobrir de quem é então. Verso 11: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa por isso. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Grava o verso 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o Senhor, porque podemos adorar o Senhor com os louvores, com os dízimos e com as ofertas, e em tuas mãos entregamos tudo que foi aqui hoje depositado. E as famílias, ó Deus, que aqui entregaram, os pequenos, os adultos, em nome do Senhor Jesus, toma de suas mãos e abençoa-os poderosamente. E agora, Deus, vem diante de pura da tua palavra que iremos expor. E em nome do Senhor Jesus, suplicamos ao Senhor, ó Espírito Santo, ensina-nos a entender a tua preciosa palavra nesta noite, pois precisamos muito do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou um bom pastor. Tenho certeza que você já ouviu diversas mensagens sobre esse capítulo 10. Principalmente esses versos que nós vamos abordar hoje. Mas eu queria trazer 4 verdades, 4 destaques desses versos para nós hoje. 4 pontos importantíssimos para que você, eu, para que nós venhamos realmente a descansar na presença do bom pastor. O Salmo 23 que nós lemos, se formos olhar, botar o Salmo 23 em paralelo, se formos ler o Salmo 23 junto com
João 10, verso 1 até o verso 8, vai ver que eles vão se encaixar em uma perfeição plena, como se fosse um só texto, como se fosse uma só escrita, como se fosse o mesmo escritor, como se o Salmo 23, que foi Davi que escreveu, como se Davi também e João tivessem com a mão ligada, juntos, escrevendo ao mesmo tempo. Salmo 23, Senhor é o meu pastor. E aí João 10, versículo 1, João começa a escrever. Parece que os dois, eles entendiam anos diferentes. Davi, mais ou menos 900, 1.200 a 1.500 anos antes de João. E aqui João parece que ele escreveu aquilo que Davi estava apontando lá, e Davi apontando aqui. Meus amados irmãos, esse texto é tão poderoso, é tão lindo, que eu peço que você preste bastante atenção. Primeira coisa, o verdadeiro pastor é comissionado, chamado, levantado por Deus. O verdadeiro pastor, os versos 1 até o verso 5, vai nos mostrar exatamente isso, a postura, ao levantar de um pastor. Como tem que ser esse pastor? Como deveria ser esse pastor? Como deve ser os passos, a conduta desse pastor, desse homem, dessa pessoa? Como tem que ser? Se você for olhar na sua casa, peço que na sua casa tenha essa curiosidade de ler os textos de Jeremias, versículo 23, verso 1 até o verso 4, e também os versos 32 a 38. Também tenha curiosidade, só para os irmãos entenderem por qual motivo Cristo ensinou isso. E João pontuou com detalhes isso. Também leia Isaías 56, verso 9 ao verso 12. Mas, principalmente, leia em casa Ezequiel, capítulo 34, verso 1 até o verso 31. Você vai ver o que está querendo dizer aqui. O texto de Zacarias 11, versículo 16 também. O verdadeiro pastor é comissionado por Deus. Ezequiel 34, versículo 1 até o versículo 2, vai falar, o Senhor fala com o profeta, o seu levantado, ele fala, escreve aí. E ele vai pontuar, Ezequiel capítulo 34, versículo 1, versículo 10, Deus pontua a conduta do mau pastor, do homem que não é levantado por Deus, do homem que não é chamado por Deus, do homem que ele se autopromoveu pastor ou ministro, ou como vocês querem classificar. Ele tem uma conduta totalmente avessa do que tem que ser. Ezequiel vai pontuar com detalhes, mas ao mesmo tempo Ezequiel vai mostrar a trágica consequência para tais homens, e hoje em dia também tais mulheres que querem ser tituladas como pastora, coisa que nem Bíblia existe para elas defender. Mas nos versículos 11 a 31 de Ezequiel capítulo 34, com Jesus, quando Deus falou sobre o bom pastor, o verso 1 até o verso 10, no capítulo 11 a 31, aí Deus fala, mas eu irei levantar um pastor, eu irei levantar o meu servo, eu irei levantar aquele que vai conduzir a minha ovelha, que vai conduzir o meu rebanho, que vai conduzir o meu povo, a minha nação, que vai se empenhar, que vai se entregar, que vai que vai doar a sua própria vida. E aqui nesse texto de Ezequiel, podemos ver uma consumação, aonde o próprio Cristo detalha para nós. Veja o verso 1. O verdadeiro pastor é comissionado e levantado por Deus. Ele fala assim, em verdade nos diz, ele afirma, é verdade, não há dúvida, tenha certeza, o que eu falo para vocês podem confiar. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta,
do aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas, meus amados, era como se fosse uma cerca, um cercado. Não era muro, era uma cerca. Então os ladrões, os salteadores, eles pulavam facilmente, os lobos pulavam facilmente, e aí espalhavam as ovelhas, machucavam algumas, matavam outras, e fazia a moaça. Ele fala, olhando para os mestres da lei da sua época. Veja, o contexto do capítulo 10 é o capítulo 9, então Jesus fala, olha, aqueles que não entram pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobem por outra parte, pula cerca, este é ladrão e salvador. O verso 1, Jesus ele diferencia agora, olha, o verdadeiro pastor, ele não precisa pular muro. O verdadeiro pastor não precisa fazer trapaças. O verdadeiro pastor, aquele que é levantado pelo próprio Deus, ele sabe quem o chamou, quem o levantou, quem o conduziu, quem cuida, quem serve, quem protege. Ele não precisa fazer meias curvas para entrar nesse aprisco. Ele tem a entrada certa. As portas vão se abrir para ele. Olha só, não precisa fazer isso. Quem faz, quem fica pulando de para e para cá, esses são ladrões e salteadores. Logo, não é chamado por mim, não é levantado por mim, não é comissionado por mim. Olha o verso 2: aquele, porém, que entra pela porta. Ou seja, a porta é aberta para ele. Ele tem acesso a essa porta. As ovelhas vão conhecer, porque a diferença dele é em quem está comissionando ele, é quem levantou ele. Aquele que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas os conduz para fora. Ele tem autoridade, o verso 2 mostra. Ele tem autoridade para entrar, ele tem autoridade para cuidar, para estar ali. O verso 3, meus amados irmãos, mostra exatamente isso. O verso 3, se for olhar, traz 4 verbos. Interessante demais esse verso 3. Esse verdadeiro pastor, que ele tem autoridade, como está no verso 2, ele entra pela porta, não precisa se esconder, se ocultar, não precisa criar atalhos, ele tem acesso. Olha o verso 3 agora, traz 4 verbos. Abre, daí no verso 3, abre, ouve, chama e conduz. As portas, ele tem acesso a essa porta, a porta abre para ela. As ovelhas ouvem a sua voz, diferencia do falso pastor. Ele chama essas ovelhas e ela conhece. Além de chamar, ele conduz. O que significa isso? Ele cuida, ele zela, ele protege. As ovelhas conhecem a voz desse pastor. As ovelhas sabem que ele é o pastor do próprio Deus, enviado pelo próprio Deus, porque não precisou de atalhos. A porta estava aberta para ele. E ele ouve, ele chama, as ovelhas ouvem. E além de ouvir, são zeladas, são cuidadas, são amparadas por ele. Olha o verso 4. Veja o verso 4 para nós. Depois de fazer sair, juntou tudo, preparou tudo, cuidou tudo, zelou por elas. Depois de eles fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. O que significa isso? E elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus está falando, meus amados, que o verdadeiro pastor, aquele que é levantado pelo próprio Deus, nos versos 1 até o verso 5, ele não precisa, ele vai na frente, ele está sempre na frente, guiando, protegendo, zelando, porque o pastor nessa época, nesse contexto de Cristo, o pastor jamais ficava no meio, jamais ficava atrás, ele ficava à frente, porque ele tinha a visão certa de onde andar, de como andar. Vinha para cá, o pastor andava para a esquerda, as ovelhas seguiam sua voz. O pastor ia para a direita, as ovelhas ouviam sua voz. O pastor parava, as ovelhas paravam
sabia que algo acontecendo. Jesus usa esse contexto para mostrar para os mestres: olha, vocês não são pastores, vocês não são líderes, vocês não são um verdadeiro pastor, porque vocês não têm essa autoridade do pastor verdadeiro. Não tem essa autoridade. Vocês são lobos e mais nada. Vocês são lobos. O verso 5 ele fala: mas de modo nenhum. É interessante, como eu falei no verso 4. Por ele chamar, e elas ouviram. Por ele conduzir, e elas sentiram a tua presença. Por eles agora ir, por ele ir na frente das tuas ovelhas e conduzir elas no caminho certo. O verso 5 cai como uma luva. Elas não serão enganadas. O lobo vai até se fantasiar de pastor, mas como eu falei na MBB hoje, se nós tivermos, se a igreja tem conhecimento bíblico, quando vem um mau pastor, uma pessoa pregar na igreja, seja ele quem for, e começa a pregar inverdades, mentiras, fraudulentas, enganando bobos, a igreja sólida, o cristão sólido, ele vai perceber: epa, essa não é a mensagem do bom pastor, essa não é a mensagem bíblica, essa não é a mensagem cristocêntrica, essa não é a mensagem teocêntrica, deusocêntrica, essa não é a mensagem que emana o tom de Deus. Não é. Por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Olha o 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. No século XXI, milhares e milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas estão andando seguindo a lobos, porque não conhecem a voz do bom pastor. E pasmem, não querem conhecer. Não querem conhecer, querem ser enganadas, querem viver no engano, querem viver sofrendo, querem viver correndo atrás de favas, de balelas e mais balelas e mais balelas e mais balelas. O verso 5 mostra para a igreja, o discípulo, a ovelha de Cristo, a ovelha de Cristo, que conhece a voz de Cristo, do pastor, elas jamais não seguirão o estranho, não seguirão, elas fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, porque sabem que tais pessoas não são pastores orientados, direcionados por Deus. São homens que se auto-intitulam, isso e aquilo e aquilo e mais nada. A segunda coisa, meus amados, o verso 6, Jesus, ele tem aí, Jesus contou uma parábola, não é uma parábola aí, tá, irmãos? Aí uma expressão, aí um exemplo, uma figura, ok? Eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer, de modo algum. Além de nós entendermos a questão que o verdadeiro pastor é comissionado por Deus, o verso 1 até o verso 5. A segunda coisa, agora Cristo ele vai enfatizar quem ele é. Ele fala: olha só, mau pastor, bom pastor, verdadeiro pastor, comissionado por Deus, chamado por Deus. Falso pastor não é comissionado por Deus. As ovelhas conhecem o bom pastor, a sua voz, o verdadeiro pastor. As ovelhas fogem do falso pastor. Talvez hoje não, no contexto que nós vivemos é tenebroso. A segunda coisa, Jesus declara: eu sou a porta viva. Versos 7 ao 10, Jesus agora ele deixa a figura do pastor e entra a questão da porta. Por qual motivo, meus amados? Porque as ovelhas, quando elas eram guardadas numa prisca, ficava sempre um porteiro autorizado para defender essas
essas ovelhas. Para ficar de guarda, para que nada venha acontecer com essas ovelhas, ou nada viesse a acontecer. Mas como eu falei com os irmãos, se o pastor não é autorizado, não é direcionado, não tem realmente autorização para estar ali, automaticamente esse homem que está aqui, o porteiro, pastor, ele não vai ter responsabilidade em zelar e proteger com as ovelhas. Qualquer um vai entrar. Cristo ele mostra agora, olha só, eu sou a porta. E não qualquer tipo de porta, eu não preciso de porteiro para vigiar, eu sou a porta. Ele vai nos mostrar: aquele que entra por mim, entrará, Salmos 23. O Senhor pastor em nada me faltará, deitar-me faz em vez de pastagem, guia-me pela vereda dos caminhos corretos. Aí que ande de trevas e morte, não temerei mal algum. O Salmo 23, ele encaixa nisso. Ele fala: eu sou o bom pastor, eu sou a porta agora aqui. Entra por mim e vai ser seguro, e vai ser protegido. Ele fala, olha que ele fala no verso 7, Jesus, pois, afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha o verso 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. De quem Cristo está falando? Dos profetas? Não. Dos servos dele? Não. Cristo está falando dos homens, dos reis, dos homens que se auto-levantavam. Eu sou comissionado por Deus, eu sou direcionado por Deus, eu sou a liderança patriarcal que Deus me levantou, eu sou isso, eu sou aquilo. Cristo está falando dos homens fraudulentos, dos reis, dos monarcas da época, que se auto-intitulavam o próprio Deus. Cristo está apontando mais uma vez para os fariseus e mestres da lei, mais uma vez para os líderes religiosos da época de Cristo e da nossa época. Vocês que vieram de mim são ladrões e salteadores. Vocês não têm autoridade nenhuma. Vocês não têm essa autoridade. Mas, olha a continuação do verso 8: mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Por quê? Ele tem essa parte desse verso. Porque a ovelha verdadeira, genuína de Cristo, ela não vai ouvir a esses homens. Como eu falei, vou começar a falar, vai sentir quando tem algo errado, não vai dar atenção, não pertence, não provém de Deus. Ele não tem essa autoridade. Olha o verso 9: eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Meus amados, entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Cristo está falando da sua forma: olha, vocês, mestre da lei, vocês, falsos pastores, falsos líderes, falsos religiosos, vocês não conduziram o rebanho de Deus como é devido conduzir. Vocês não deram acesso a elas ao alimento sólido e espiritual provido de Deus. Vocês não foram portas para essas ovelhas. Vocês foram mais bloqueios para elas. Eu, pelo contrário, sou diferente. Eu sou a porta da ovelha. Pode entrar por mim. Você vai entrar e você será salvo. Você será liberto. Não terá mais dúvida. Você, além de ser salvo, você vai poder achar pastagem, ou seja, provisão, providência, socorro, segurança, misericórdia, esperança, vida e vida plena em Deus. É isso que ele fala para nós. O bom pastor, a porta verdadeira, ele fala isso para nós. Vocês podem entrar por mim. Ninguém aqui vai entrar se eu não chamar. Não pode entrar ladrão, por quê? Porque Cristo é a porta. Não pode entrar pessoas fraudulentas, por quê? Porque Cristo é a porta. Não pode entrar as pessoas que não conhecem Jesus, por quê? Cristo é a porta. Não pode entrar achismo, por quê? Cristo é a porta. Não tem como enganar Jesus. Não tem como eu entrar por essa porta se Cristo não abrir para mim. Entenderam, irmãos? Não tem como.
portas abertas. É Jesus que abre para nós. O homem por si só não consegue meter a chave, não consegue abrir, não consegue. É Jesus que abre as portas para nós, que abre os palácios da eternidade para mim e para você. Ele é a porta. O verso 10, meus amados, como alguns pastores cansam de falar. O verso 10 está falando do diabo, pois o diabo veio para roubar, matar e destruir. Meus amados irmãos, o verso 10, Jesus olha para os mestres da lei e fala: vocês são, aí vem o verso 10, vocês são ladrões, vocês vieram somente para roubar. Olhando para os mestres da lei, olhando para os líderes religiosos de hoje, os fraudulentos, os ladrões. Não tem problema comigo, está gravado, são ladrões mesmo. Os ladrões, vocês são ladrões, vocês vieram e vêm somente para roubar, para matar e para destruir. Vocês não têm acesso à porta eterna, vocês vieram fazer iniquidades. E ele fala no verso, a parte dele: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele é a porta que pode te dar vida, que pode nos dar vida nessa noite. E ele continua agora, além de ser a porta, ele frisa: eu sou o bom pastor. Verso 11 até o verso 14 e o verso 16. Jesus agora volta à figura do pastor, não do pastor qualquer, não do pastor humano, mas do pastor poderoso, o bom pastor. O termo bom aqui, aquele que é nobre, único e verdadeiro, aquele que não há outro igual a ele. O termo, quando ele usa o termo eu sou o bom pastor, verso 11. Ele está falando de algo, não há outro igual a mim. Eu sou o único, eu sou o verdadeiro, eu sou o início e o fim, eu sou aquele que haveria de vir. Jesus fez, meus amados, fez um contraste entre os líderes da sua época, entre os falsos líderes, os falsos pastores, os mercenários de Ezequiel capítulo 34 e o pastor. Não somente o pastor, mas o bom pastor. Ele mostra a diferença. Olha a condução que vocês estão dando. Olha quem sou eu, o bom pastor. Não existe outro além de mim. É isso que eu quero dizer. Eu sou o bom pastor. Não existe outro além de mim. Não haverá outro além de mim. Não haverá outro pastor. Não haverá outra porta. Não haverá outro caminho. Outra verdade além de mim. Eu sou o bom pastor. E o pastor conhece, está nos versos 15, você pode olhar aí. O bom pastor, por qual motivo ele é bom pastor? Além dele ser enviado pelo próprio Deus para tal tarefa, ele conhece as suas ovelhas, uma por uma. Ele conhece cada um de nós, que ele se faz presente. E mais, ele se deixa conhecer. Está nos versos 13, versos 14, 12, né? O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo vindo e abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, verso 14, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Será que nós conhecemos realmente Jesus? Será que nós realmente conhecemos o bom pastor? O mercenário, meus amados, o falso pastor, o falso enviado, ele não tem cuidado, ele não vai se prejudicar para cuidar de ovelha do mundo. Ele vê o lobo vindo e ó, pega para a gente quer, desaparece e as ovelhas ficam sofrendo a língua. Hoje existem vários homens líderes, mulheres que se dizem pastoras, não passam de mercenários, homens fraudulentos. Jesus, ele é o bom pastor.
Ele conhece você, Ele quer ser conhecido por você, Ele quer cuidar de você. O verso 16 nos mostra, Ele tem preocupação com cada um de nós. Ele se preocupa. O verso 16 da nossa Senhora só: há muitas ovelhas ainda que não pertencem a esse Cristo. Cristo olha para os gentios, olha para nós. Há muitos ainda, e eu tento conduzi-las ao meu aprisco. Essa é a verdade, essa é a vontade do meu Pai. Eu tenho que trazer para próximo de mim. O pastor faz isso, ele zela. Jesus fala: eu sou o bom pastor, eu zelo, eu cuido, eu chamo, eu conheço, me deixo ser conhecido. Eu sou o único, eu sou o verdadeiro, não há outro além de mim. A última coisa que Jesus fala para nós, que nós entendemos nessa noite, a quarta coisa: Ele, só Ele, o bom pastor, a porta, tem poder para te salvar, para nos salvar. Só Ele e mais ninguém. Os versos 15 ao verso 18, Jesus agora ele deixa a figura da porta, do bom pastor, e mais uma vez nessa mão do Filho de Deus. Ele é o bom pastor, já avisou a sua porta, e só eu tenho poder passar porque eu sou filho de Deus. Verso 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Esse verso 15 vai trazer um ensino teológico que eu não pretendo explicar agora, mas chamado de expiação. O verso 15, Jesus ele frisa: olha só, eu conheço o Pai e Ele me conhece, e sabe que eu dou a minha vida. O ato, o tentar aqui, o verbo dar, é o verbo de se entregar, de se doar, de ser deixado, levado, de ser conduzido, sem ninguém ter força, mas ele por si só se deixa conduzir. É o ato de expiar. Eu vou expiar a minha vida, entregar a minha vida para o resgate das minhas ovelhas, para resgatar as minhas ovelhas, para que elas possam ouvir a minha voz, para que elas possam entrar por mim pela porta, para que elas possam se deixar ser conduzidas por mim para a eternidade. Eu vou me entregar, me expiar. Do mesmo motivo que o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. É isso que ele fala: eu sou o Filho. Ninguém pode fazer o que Jesus fez. Grave isso. Ninguém pode fazer o que Jesus fez. Ninguém ama como Jesus ama. Ninguém cuida como Jesus cuida. Ninguém perdoa como Jesus perdoa. Ninguém salva como Jesus salva. Porque é o Filho de Deus. Ele é o bom pastor. Ele é a porta das ovelhas e mais ninguém. O verso 15 nos mostra, além dessa questão de expiação, mostra a unidade, a unicidade entre o Pai e o Filho com o Pai. A dedicação, a entrega. Os versos 17 e 18 mostra a entrega voluntária. Como eu falei, ninguém tomou Jesus, ninguém prendeu Jesus por força, ele se deixou ser preso. Isso é muito chocante, irmãos. E as pessoas acham que foi a guarda romana, o poderio romano e a cúpula dos fraudulentos líderes religiosos que foram lá e prenderam Jesus. Não. O tempo chegou, ele se deixou ser preso, ele se deixou ser crucificado, ele se deixou ser surrado. Para quê? Para cumprir toda a lei que era para a vida do Messias. Cristo padeceu espontaneamente para que eu e você, para que nós hoje tenhamos vida. Alcançamos a vida. É isso que ele fala no verso 17. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a
reassumir, buscar de volta. Ninguém é tiro de mim, veja, ninguém. Nem os falsos mestres, veja, ninguém tira de mim. Eu, pelo contrário, espontaneamente a entrego, a dor. Tenho autoridade para entregar e para reavê-la. Este é o mandado que recebi do meu Pai. Entrega, dedicação, obediência. Para quê? Para que você entendesse isso que é o pastor. Verso 17 a 30, eu vou encerrar com esse livro. Olha a segurança. Não sei se você conhece já o pastor, mas olha a segurança que ele traz para nós. As minhas ovelhas, verso 17. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A segurança, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. É lindo demais. O bom pastor, a porta das ovelhas, ele quer cuidar de nós. Será que nós conhecemos o bom pastor? Conhecemos a porta? Será que nós realmente já entramos nas verdes pastagens, nas águas claras e frescas, nos banquetes eternos de Deus, na palavra de Deus? A minha oração para você essa noite realmente querer conhecer Jesus, querer entregar sua vida para Ele, pois sem Ele nós não somos nada. Confie em Jesus, entrega nele, confia nele mais e preparar. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Maravilhoso Senhor, senhores e reis. Nas tuas poderosas mãos entregamos as nossas vidas, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, Deus, tudo que fazemos, tudo que viemos a fazer, seja para a honra e para a tua glória. Oramos, confiando em Ti, descansando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Queridos, amanhã à tarde nós estaremos aqui. Nós vamos tirar aquelas madeiras dali e começarmos a tampar aqueles buracos para que no final do ano tenhamos mais espaço para nós nos organizarmos e já entrarmos no ano tendo um pouco melhor para nós, assim podemos cultuar a Deus com a noite de louvor de verão que nós teremos aqui na nossa igreja. Então, desde já, ore a Deus, amanhã, se puder vir, a partir das 4h30 da tarde, tá bom, irmãos? A partir das 4h30 estamos aqui para tirar as madeiras dali e jogar aquela terra para dentro, para tampar aqueles buracos ali, para podermos cultuar melhor e, quiçá, fazermos o nosso culto desse verão, né? Fazendo a parte de fora, para termos um frescor melhor. Então, se puder vir ajudar, será muito bom. Lembrando, irmãos, que o culto da virada, terça-feira, começará às 10 horas. Teremos uma ceia, ou seja, você vai fazer a sua comida e vai trazer para nós confraternizarmos e compartilharmos uns com os outros. Amém? Faça parte, ore por essa igreja, ore por nós, ore pelo ano, entregue entre o ano e o ciclo na presença de Deus. Diz uma vez. Que o amor de Deus, o Pai poderoso, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, esteja sobre as nossas vidas e famílias, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Foi em paz. Tem cantina hoje? Tem empadinha e açaí. Falou? 5 empada e 15 no açaí. Deus abençoe a todos.